Nosso foco é a manutenção preventiva na indústria. Sabe, aquela prática essencial para manter os equipamentos rodando, mas que, assim, sempre gera uma certa discussão sobre a real eficácia dela, né? Frente aos custos e tudo mais. O material que a gente analisou, ele nos leva a questionar. Será que a manutenção preventiva tradicional, aquela feita em intervalos fixos, sabe, tempo ou uso, ela é realmente a estratégia mais eficaz, mais econômica? Ou será que as limitações dela, os custos, acabam superando os benefícios e aí as abordagens baseadas na condição real do equipamento, tipo a preditiva, se tornam melhores na maioria das vezes? Eu vou defender que a preventiva, olha, quando bem feita, é sim um pilar indispensável para a confiabilidade e para a gestão eficiente. Já eu vejo isso por um outro ângulo, sabe? Vou argumentar que essa manutenção preventiva, que é puramente baseada em calendário, ela tem limitações bem sérias. Frequentemente, ela pode ser, assim, tanto ineficaz quanto desnecessariamente cara. Para mim, a otimização de verdade passa por integrar essa preventiva, claro, mas de forma inteligente, com técnicas que avaliam a condição real do ativo, a chamada manutenção preditiva ou baseada em condição, e também com uma engenharia focada em confiabilidade. Certo. Bom, a minha defesa começa pela própria definição, né? Que a gente encontra em normas como a NBR 5462. Ela coloca a preventiva como uma ação para reduzir a probabilidade de falha, agindo antes que ela aconteça. Se for bem aplicada, os ganhos são claros. Você aumenta a confiabilidade. Dá para medir isso pelo MTBF, o tempo médio entre falhas, e também a disponibilidade dos equipamentos, que a gente vê em indicadores como o OEE, né? O Overall Equipment Effectiveness. Além disso, garante a segurança operacional, o cumprimento de normas. Pensa aí em vasos de pressão, sistemas críticos de segurança. Ajuda a manter a qualidade do produto e, o que é fundamental, pode reduzir o custo total de manutenção, justamente por evitar aquelas falhas inesperadas, que são caríssimas. Quer dizer, é a base para ativos críticos e para aqueles onde o desgaste é mais previsível. Entendo essa linha, claro, mas me permita oferecer uma visão um pouco diferente. A grande questão para mim é que essa manutenção baseada só no tempo, ela falha e falha feio contra os modos de falha que são aleatórios, ou seja, aqueles que não estão ligados diretamente ao tempo de uso. E olha, os estudos sobre padrões de falha, eles indicam que essa é a vasta maioria. Algo como 89% das falhas não seguem um padrão claro de envelhecimento. 89%? É bastante. É muito, né? Isso significa que intervir só porque o calendário mandou, em quase 9 de 10 casos, pode ser inútil. Ou até pior, como eu disse, tem o risco real de você introduzir novas falhas, as chamadas falhas infantis, por mexer onde não precisava. E o custo? Bom, além do planejamento, das paradas programadas, que por si só já geram um lucro cessante estimado aí em quase 28% do custo da preventiva, a gente tem peças trocadas ainda boas, estoque alto. Sem contar o risco de criar um falso senso de segurança com aquelas listas de tarefas enormes que não focam nos problemas reais. Para ser eficaz, a preventiva dependeria de dados históricos muito bons, que, vamos combinar, nem sempre existem, né? Isso transforma a preventiva num palpite caro. Ao meu ver, ela só se justifica mesmo para itens com desgaste muito óbvio, muito claro, ou quando é exigida por lei. Como um investimento para evitar o custo muito, muito maior de uma parada não planejada ou, pior, uma falha catastrófica. E a previsibilidade orçamentária que a MP traz é um benefício gerencial importante, né? Além disso, como eu disse, ela é indispensável para ativos de alta criticidade, aqueles que a gente identifica com ferramentas tipo FEMEA, né? Análise de modos de falha e efeitos, que avaliam os riscos, e onde tem requisito normativo obrigatório. Uma implementação bem estruturada, com planos claros, padrões definidos, até usando conceitos do RCM, da manutenção centrada em confiabilidade, de forma mais simples, isso assegura que esse investimento traga retorno.
Setores como o alimentício com suas rotinas de limpeza, calibração, ou o automotivo aplicando o TPM, a manutenção produtiva total, mostram como isso funciona na prática. Essa é uma defesa válida, sim, para certos cenários, mas eu colocaria isso num contexto talvez um pouco diferente. Concordo que para criticidade alta e para exigências legais a MP tem seu lugar. Mas para a maioria das falhas, aquelas aleatórias que eu mencionei, a inspeção baseada em condição usando técnicas como análise de vibração, termografia, análise de óleo, ultrassom, ela é comprovadamente mais eficaz e, olha, mais econômica. Mais econômica quanto? Em média, a manutenção preditiva, a PDM, chega a ser 3 vezes mais barata que a preventiva tradicional baseada só no tempo. O desperdício da sobremanutenção não é pequeno, não. Envolve custos ocultos bem significativos. A ideia deveria ser seguir a curva PF, sabe? Aquela que mapeia a degradação desde o ponto onde a falha é potencialmente detectável, o P, até a falha funcional, o F. É essa curva que deveria ditar a frequência das inspeções, e não um calendário fixo. A migração inteligente de tarefas de MP para PDM tem gerado resultados ótimos em indústrias como a química, a de mineração. Entendo, mas a efetividade da MP, mesmo nesses casos que você concorda que ela cabe, depende justamente dessa implementação estruturada que eu falei. Falo de checklists focados nos modos de falha certos, cronogramas realistas, equipe capacitada e, principalmente, métricas para acompanhar. Um bom sistema de gestão da manutenção, um CMMS, é vital para registrar tudo e calcular indicadores como o cumprimento do plano de preventiva, o PM Compliance, o próprio MTBF, que eu já citei, a disponibilidade e o custo da manutenção sobre o valor de reposição do ativo, o RAV. São esses números que mostram o valor da MP, entende? Concordo totalmente que estrutura e dados são cruciais, mas a análise desses dados é ainda mais importante. Não adianta ter um plano lindo se ele não for direcionado pelos modos de falha que realmente importam, identificados lá no FMA. E além dos indicadores que você mencionou, que são importantes, claro, a gente precisa medir o PMUT. Quantas das tarefas preventivas que a gente fez realmente encontraram alguma anomalia, algum defeito? Se esse número for baixo, talvez a tarefa seja inútil, concorda? Outro indicador-chave é a taxa de falhas logo após a manutenção preventiva. Isso pode mostrar se a gente está, na verdade, causando problemas. A qualidade dos dados que alimentam o CMMS, o que realmente falhou, por quê, o que foi feito, é a base para não tomar decisões ruins e para otimizar tarefas que não agregam valor nenhum. Certo. Bom, para concluir a minha perspectiva, eu reafirmo. A manutenção preventiva, desde que bem planejada, focada na criticidade, nos modos de falha corretos e continuamente avaliada por métricas, ela permanece como um elemento essencial para a estabilidade, para a segurança e para a eficiência operacional na indústria. E eu reitero, se apoiar demais na manutenção preventiva baseada só no tempo é, em muitos casos, uma estratégia ultrapassada e cara. A otimização real, para mim, vem da aplicação inteligente combinando a MP, onde ela realmente faz sentido, com o poder de diagnóstico da manutenção preditiva e a análise crítica constante da engenharia de confiabilidade. Percebemos então, né, que não tem assim uma solução única, uma bala de prata. A melhor abordagem parece ser híbrida, adaptada à realidade de cada equipamento, sua criticidade, seu padrão de falha e até a acessibilidade para inspeção. Exatamente. E acho que concordamos que, independentemente da estratégia que predomine, a coleta rigorosa de dados, a análise crítica e contínua, seja por análise de causa raiz ou RCA, ou por revisões dinâmicas dos planos de manutenção e a busca incessante por melhoria são fundamentais para o sucesso. Examinar essas diferentes perspectivas sobre a manutenção preventiva, como a gente fez aqui, certamente enriquece a tomada de decisão na gestão de ativos industriais. E o material que a gente discutiu oferece ainda mais profundidade para quem quiser explorar mais a fundo. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!